Olá, seja muito bem-vinda a mais um episódio aqui do podcast do Conselheiro. Seja muito bem-vinda, menina mulher. Tudo bem com você? Se você ainda não me segue, eu fico bravo com isso. Tá demorando. Não tá me seguindo por quê, ó? Já me segue aqui no YouTube, já me segue lá no Instagram também. Já ativa o sininho aqui para receber as notificações, combinado? Eu sempre quis falar isso. Como eu tenho meu podcast, eu falo isso. Às vezes eu esqueço. E ó, eu estou aqui diretamente do Jardim Pamplona Shopping, num shopping, dentro de um shopping. Se um dia você quiser vir assistir a gravação aqui do meu podcast, manda mensagem no meu direct que você está convidada para vir aqui assistir a gravação. Se você quiser conhecer, é super simples. Você vem no shopping e me assiste. Dentro de um shopping, gente, tem um vidro aqui na frente que tem da Isolar, que ele faz a acústica, você não escuta nada do que acontece ali fora. É muito legal. E o dia que você estiver aqui, você vai ver como é bacana isso. Então, sem mais delongas, vamos começar hoje. Vai ser um papo muito legal, vai ser um papo muito divertido, tá? Aqui nesse estúdio que eu só trago pessoas que vão agregar de alguma forma algo na sua vida, para você aprender alguma coisa nova. É legal isso, eu aprendo, você aprende, aí depois você fala, olha, eu aprendi uma coisa, você vai compartilhar com outra pessoa, isso é muito legal. Eu ia esquecendo falando do estúdio aqui hoje, já esquecendo, não posso esquecer. Eu estou diretamente do Pocket Studio, aqui no Jardim Pamplona Shopping. É um estúdio de gravação que, se você quiser gravar seu conteúdo, você pode vir aqui também. É muito legal. E você me conhece ainda aqui, ó. Já vem. Gente, hoje a gente vai falar de uma coisa muito legal. A gente vai falar de assunto... Para mulher, vai ser, assim, ó, muito interessante. Para muitas mulheres que querem ser mãe. Muitas mulheres, a gente vai falar de saúde, né, da mulher, vai falar também do lado emocional também, de que acaba afetando muita coisa, tá bom? Então, eu apresento para vocês agora uma convidada muito especial, inteligentíssima, linda, gata, eu elogio, né? A Carla Iaconelli. Tudo bem com você, Carla? Tudo bem. Seja muito bem-vinda ao meu podcast. Eu vou pôr efeitos sonoros depois de palmas, assim, ó. Tem palmas aqui no meu podcast agora aqui. E você tá bem? Tudo bem. Muito obrigado por aceitar o convite. Viu? Eu que agradeço pelo convite. Não, tô feliz que você tá aqui. E me conta um pouquinho de você, tudo que você faz só para não eu ficar enchendo a sua bola, mas me fala tudo que você faz, né, para as pessoas entenderem o que a gente vai falar aqui. Então, conselheiro, é o seguinte, eu sou também uma conselheira, mas eu sou uma conselheira médica, né, Tá. da área da saúde. Então, eu me formei em medicina, Tá. Fiz residência em clínica médica e em ginecologia e obstetrícia depois. Tá. E aí eu me interessei pela área da reprodução humana. Tá. E estudei tudo que eu posso saber que tem disponível, eu estudo sobre reprodução humana. Tá. Então eu fiz pós-graduação, fiz especialização, fiz um mestrado em reprodução humana e todas as áreas que a gente precisa saber atuar para poder atender uma paciente que quer engravidar ou que quer preservar a fertilidade. Então eu aprendi a fazer ultrassonografia, a fazer cirurgia, tudo que engloba a área de reprodução humana e todos os tratamentos para que alguém pode lançar mão para engravidar. Tá. Então, isso que eu faço. Então, eu imagino assim, ó. Você foi lá primeiro, você começou colocando gente no mundo. Ginecologia. Isso. Aí você foi lá e falou assim, não, vou fazer os partos, né? Então, você primeiro cuida daquela mamãe ali, depois traz o cidadãozinho abençoadinho pro mundo, certo? Isso. Aí depois você falou, não, vou antes. Vou ajudar que antes, a fazer eles. Exato. Então, como eu tenho um médico na família, que é o irmão do meu pai, que ele é médico, e ele já atuava nessa área de reprodução humana. Tá. E aí... Desde que você era pequena ou não? Bom, ele fez o meu parto, né? Ele que me tirou da barriga da minha mãe. Então o cara já era das antigas, já das e você antigas. Falou... Ele foi um dos pioneiros da reprodução humana no Brasil. Caraca! Dr. Assunto Iaconelli. E ele já estava nessa área, e eu fazendo clínica geral, ginecologia obstetrícia, eu acabei... como ele era seu tio. Meu tio, meu conselheiro, era com quem eu tinha liberdade de conversar sobre carreira, sobre medicina,
né, na minha família, eu acabei seguindo, né, os passos dele, mas ele já estava muito anos-luz na minha frente, então eu precisei correr muito atrás. Mas eu me apaixonei por essa área. Foi algo assim que me pegou e eu pensei em inúmeras coisas, porque a gente sempre fala assim, não vou fazer a mesma área só porque o meu tio faz, Tá. porque isso é muito clichê, né? Todo Aham. mundo já pensa, seu pai é uma coisa, seu tio é uma coisa, você já tá com meio caminho andado. Então, eu tinha esse pensamento assim, nossa, vou repetir esse clichê? Não, vou fazer outra coisa. Então, até olhei outras coisas, dermatologia, porque é legal, né, para Tá. mulher. Todo mundo falava assim, não, mulher, na minha época ainda tinha muito isso, né? Eu me formei em 2006, então falavam muito para mim, não, para mulher, área boa é oftalmo, dermatologia. Então, assim, meio que rolava um direcionamento só pelo fato de você ser mulher na Tá. medicina. Tá. E eu, assim, até tentei, né? Porque não, imagina, ginecologia e obstetrícia, você sai de madrugada fazer parto, você não vai ter hora, como que você vai ter um marido, uma família, entendeu? Aham. Então, mas não teve jeito. Eu fui para a área de reprodução humana, me achei, me encontrei, e eu amo o que eu faço hoje. Isso é muito legal. É. Quando você ama aquilo que você faz, você Exato. gosta daquilo, faz total diferença. E eu acho muito legal, eu acho a sua profissão muito nobre, mas assim, ó, é fora do comum. Eu acho que é tipo professor. Sabe, que eu acho que, porque nem o lado do professor hoje não é tão valorizado, né? Já há muito tempo já não é valorizado. Mas pessoas que têm o poder de cuidar da vida de outras pessoas, de formar vidas, de cuidar de vidas. Eu acho que o médico, cara, ele tem... A pessoa, ela abre mão de muitas coisas da vida dela e tem que ser muito bem pago mesmo. Porque você tem o poder ali e a possibilidade de... Ou você... Se for uma pessoa que não tem cuidado com a vida do outro, ele pode destruir uma vida, Pode. né? Então, Se ele não, se for uma pessoa irresponsável e que não se preocupa com o ser humano. Agora, um médico, ele abre mão de um monte de coisa por causa do outro, né? sim. É uma missão. Então, a gente encara muito a nossa profissão como uma missão. Então, tem vários jeitos de você encarar a profissão de médico. Então, você pode falar assim, beleza, eu me formei, agora eu tenho um CRM. E o que eu vou fazer com ele? Eu posso mudar o curso de muitas vidas em relação só de orientar sei lá, eu acho que você deve parar de fumar, você deve fazer uma dieta específica, de você fazer um diagnóstico de diabetes, são coisas assim pontuais que acabam sendo corriqueiras no seu dia a dia e você não dá valor tanto que isso pode importar para uma pessoa que está na sua frente, que tem mãe, que tem filho, Sim. que tem marido. É. Então, muitas vezes a gente realmente transforma, mas no momento que você entende que você pode fazer isso de uma forma ainda melhor e que você pode aperfeiçoar e de acordo com a área que você gosta de fazer, que você estuda, você pode realmente ter essa importância na vida da outra pessoa. Acho que aí o compromisso com a profissão muda. Entendi. Né? É um compromisso que você tem. Que muitas vezes a profissão vai estar na frente da sua família. E assim, pra você estar com o médico, você tem que entender isso, não adianta, é muito difícil. Então, assim, as mulheres, acho que você deve ter ouvintes que são médicas e que sofrem para encontrar alguém que fale, nossa, bom, ela tem uma profissão que é importante também. Né? E aí entender essa profissão. Entender essa profissão. Sim. Eu tenho de tudo, né? É muito legal isso, porque eu tenho daquela mulher que hoje é a pessoa que cuida somente do lar dela e cuida da família e que tem muito trabalho em casa. Eu tenho aquela que é advogada, eu tenho aquela que é empresária, eu tenho aquela que é médica. E é legal que é de tudo um pouco. Aí eu consigo entender um pouquinho a realidade de cada uma. E o de tudo, né? E cada profissão é uma missão que Sim. você tem pra si. E a mulher é mais, cara. Porque a mulher, ela tem a profissão e ela tem a profissão de ser mãe depois. Entendeu? Eu vou falar profissão de ser mãe porque ela se desdobra. É um trabalhão também. Então, ela tem a profissão dela, ela se dedica naquilo. Você é mãe. Você é mãe. Eu tenho 2 filhos. Então, 2 filhos. Então, você é mãe e ainda você é médica
dá vida para outras pessoas, gera vida na sua profissão e ainda tem que ser mãe em casa, né? Quando chega em casa. E empresária, porque eu tenho uma clínica. Olha lá. Cara, mulher é Então, uma a gente coisa tem, muito foda. o CPF, o CRM, o CNPJ. A gente tem a casa para cuidar, os filhos, né? E a gente precisa também de uma rede de apoio, porque a gente precisa de ajuda para... Né, tem o dia que você não dá filhos, conta, não é? Tem o dia que desmorona. Tem dia que a gente não dá conta. Então, e tá que, tudo assim, bem, né? Tá tudo bem. Tem dia que assim, olha, eu vou ter que cancelar as consultas da tarde, porque eu vou ter que fazer alguma coisa da minha casa. Eu não vai dar pra eu fazer mercado, vou ter que comprar na internet e pedir pra alguém comprar, que eu não vou conseguir. Entendi. Então não vai dar pra fazer o jantar, vai ter que pedir o jantar. Beleza. A gente se adapta, a gente, né? Faz o que dá. Agora eu tô curioso, porque assim, eu vou entrar, aí vem o conselheiro, meu Deus do céu, eu sou fofoqueiro e curioso. Então quando, por exemplo, vem uma seguidora e começa a contar a história dela pra mim, e é meio aquelas histórias mais mirabolantes, assim, é uma fofoca, eu adoro fofoca, eu começo já a perguntar. Que uma característica do Homo sapiens é porque é a única espécie do reino animal que fofoca. Ah, é? Olha aí. Isso é bom, hein? É bom, eu não sabia disso, então agora... Isso é uma parte essencial da nossa civilização. Olha, a fofoca. A fofoca. Então vamos fofocar. E eu tô curioso. Cara, como é que é, por exemplo, hoje? Eu falo muito para mulheres, é o meu público maior. E eu lido com isso, eu vejo sobre uma determinada idade das mulheres, elas atingem uma determinada idade e ela quer ser mãe. É o tal do relógio biológico lá dela, certo? Uhum. Você como médica que cuida disso, quando você entende que chega essa idade da mulher, ela quer ser mãe? Porque ela fica desesperada para ter um homem na vida dela, eu preciso ser mãe. Não, o tempo tá passando. E aí ela deixa qualquer arrombado entrar na vida dela. E arrombado é o termo que eu uso para falar do homem, que sei lá, do homem babaca. Algumas pessoas falam babaca, outras pessoas falam escroto, algumas pessoas falam embuste. Eu falo arrombado, entendeu? Arrombado. Tá bom. Então é assim, e aí ela permite que entre qualquer coisa só pelo desejo dela de ser mãe. Me explica um pouco no teu conhecimento de tudo isso que você estuda, do que acontece na mente dessa mulher? Bom, a gente pode falar sobre a mente, a gente pode falar sobre o biológico e tá tudo junto, e o espiritual também, né? Enfim. Tá. No biológico, a gente sabe que o ovário ele tem um tempo determinado de funcionamento e ele termina antes da vida da mulher terminar. Então, o ovário, ele já nasce com toda a reserva de óvulos que você vem do útero da sua mãe já com todos os óvulos que você vai ovular ao longo da vida. Pra você ter uma noção, a mulher vai ovular 1% dos óvulos dela. 99% dos óvulos, e isso é natural, serão descartados. Uhum. Ela não vai ovular. Porque a cada ovulação ela recruta uns 700 folículos, né? Folículo é a casinha onde o óvulo ele fica dentro do ovário. E um ovulo, o resto é descartado. E fora o que você vai perdendo ao longo da vida, né? Há uma perca, não adianta. É uma perda. Isso é a biologia. E cada mulher tem uma reserva ovariana determinada pela sua genética, pela sua mãe, como foi a gravidez, enfim, como foi a infância, se teve alguma doença, endometriose, não sei o que, isso tudo vai influenciar na reserva ovariana, que é onde acaba. E aí, a mulher também, a gente nunca pode esquecer que nós somos do reino animal, nós somos grandes primatas, né? A gente não pode esquecer disso, não pode, nunca. Então, nós temos cio. A ovulação é o quê? É um cio, é o momento em que a mulher libera o óvulo e pode notar, mulherada, quando você não toma pílula, você sente a sua ovulação, você sente que você tá ali entre o 10º dia e o 14º, 16º dia do ciclo, é o período fértil, mas também é o período que você se sente mais confiante, mais bonita, e é quando sai aquele muco. É aí que você tá ovulando, é aí quando seu corpo tá preparado. Mas, desde a primeira ovulação, a mulher já pode engravidar. Tá? 14 anos é cedo para engravidar? É cedo. Mas a gente não pode esquecer que nós somos grandes primatas. Há 10 mil anos atrás, 2 mil anos atrás, há 300 anos atrás,
E até hoje em dia acontece, a menina menstrua, em alguns lugares do mundo, já é liberada pro casamento. Tá. Né? Então, a biologia é uma coisa. Então, a partir da primeira ovulação e da primeira menstruação, que a gente menstrua depois da ovulação, a gente já está pronto para engravidar. Não é o ideal. O ideal é de 20 a 30 anos. Se a gente for ver em relação a complicações obstétricas, e a melhor fase da gravidez é dos 20 aos 30. Tá. É a melhor fase para engravidar. E a gente sabe disso. A mulher, não adianta, é no nosso corpo que está acontecendo. A gente sabe, biologicamente, que essa é a melhor fase para engravidar. Só que, nessa fase, a gente está fazendo faculdade, a gente está procurando o nosso lugar no mundo, e a gente não mais, assim, em 2 gerações, a gente já não espera depender de um homem que vá nos... A gente quer achar o nosso lugar do mundo independente de um homem. Tá, entendi. Né? A gente quer. Antigamente, quando a gente era, sei lá, caçador, coletor, pra gente ter um filho, olha só, era difícil, porque aí a gente tinha um cio, não sabia, acabava acasalando, engravidava, ficava lá com a criança. O bebê humano, ele não nasce pronto. O bebê humano nasce uma cabeça, porque o corpo é descoordenado, precisa mamar durante 2 anos, a mãe precisa ficar cuidando do bebê. Amamentar, enfim. Então, assim, a mulher precisava de toda uma estrutura que cuidasse dela e do bebê, que trouxesse comida para ela e para o bebê, para ela poder ter um filho. E hoje parece que, assim, não, eu vou cuidar da minha vida, enfim, e uma hora vai aparecer alguém para ter um filho comigo, só que a gente não sabe quando. Entendi. E o óvulo vai passando, por isso que dá essa agonia na mulher. Então, aí você falou que ele já... Isso eu não sabia, tá? Eu sou meio... Eu vou fazer as perguntas que talvez um monte de gente não sabe. Então, isso eu não sabia. Eu achava que os óvulos, eles... Sei lá, tipo, eles ainda eram produzidos ali, certo? Igual o esperma, por exemplo. O espermatozoide, ele é produzido. É isso ou não? Eu também tô errado. O espermatozoide, ele começa a ser produzido quando o homem entra na puberdade. Tá. O óvulo não, o óvulo já... Ele já vem, então beleza. Aí, ele vai acabando de pouquinho em pouquinho. Vai passando o tempo, ele vai diminuindo. E vai perdendo a qualidade também. E também perde a qualidade, tá. E aí tem um limite máximo, ou não? Não tem uma regra, porque tem gente que... Não tem uma regra, tá. Isso vai de organismo para organismo. Então, assim, de modo geral, após os 35, começa a piorar a fecundidade. Então, a probabilidade de você engravidar diminui e aumenta o risco de você abortar caso você engravide. Tá. E começa a aumentar o risco de ter alguns tipos de... alterações cromossômicas que estão relacionadas à síndrome de Down. Tá. E essas alterações cromossômicas são a explicação do aumento do abortamento e da diminuição também da taxa de gravidez. Porque esses embriões que têm as alterações cromossômicas, eles muitas vezes nem engrudam, não implantam. Tá, entendi. Caramba. Então, por isso, ó, quando eu tava nos aplicativos... Antes de eu ser o conselheiro, eu tava nos aplicativos de relacionamento, né? E aí eu detectei um padrão entre as mulheres de quando elas começam a pressionar o homem para querer algo mais sério. Uhum. E aí eu percebi que... Aí eu descobri que tem um padrãozinho mesmo ali. As mulheres acima dos 35 anos, com menos de até 3 meses, elas começam a pressionar. Porque ela precisa de uma definição. O que vai acontecer? E aí? Olha, eu não quero te pressionar, mas você pensa em casar, você pensa em ter filho. E aí eu entendo que ela fica meio que desesperada. E aí nesse momento ela permite, entendeu? Se for um cara que não é tão legal, ela fala, não, mas espera aí. Mas ele quer ter filho. Então, ele quer. E ela vai lá e mantém. E às vezes ele é um arrombado. E ele não, ele tá ali, ele tá curtindo a vida dele naquele momento. Ele não tá pensando nisso agora. Tem gente que só fala sim por dizer sim pra manter a pra manter aquilo. Então, pois ela se iludiu. É muito complicado isso. Eu sempre oriento. Então, assim, eu no meu consultório, eu também aconselho, né? Eu também eu faço aconselhamento reprodutivo, para mulheres com até menos de 30 anos, né? Por quê? Quanto antes você congela os seus óvulos, melhores
eles serão utilizados, né? Eles vão ter a melhor taxa de probabilidade de um nascido vivo proveniente desses óvulos. Tá. Né? E aí, o que eu vejo é muitas vezes as mulheres postergando esse congelamento e falando, o ano que vem eu volto. Porque se ela pega volto. antes esse congelamento, ela Porque pega ele numa qualidade boa, é isso, né? Porque ela acredita que vai aparecer alguém Tá. e que ela vai conseguir engravidar sem precisar fazer esse congelamento. Entendi. Então ela acredita que, não, vai aparecer alguém, não é possível. E fica nessa, vai aparecer alguém, vai aparecer alguém. E aí entra nessa ansiedade que você falou, então você conhece alguém para reproduzir. Eu quero conhecer alguém para ter filho. Então você acaba focando no para reproduzir e não foca no quem é aquela pessoa. Entendi. Essa pessoa é uma pessoa que é para viver junto? Será que, assim, você está conseguindo enxergar todo o quadro? Ou você só está vendo se a pessoa quer ou não quer ter filho com você? Uhum. E muitas vezes a mulher, ela mede o seu valor de acordo com o que a pessoa com ela diz que quer com ela. Então, se o cara tá com ela, trata ela mal, não é uma pessoa bacana, não trata bem a família dela, mas diz que quer um dia casar, um dia ter filhos, ela acha que, nossa... Ele né? é um príncipe. Não, mas muitas vezes você tem que ver no dia a dia. Sim. Os óvulos são... eu acho que é uma propriedade da mulher, eu acho que assim, é um tesouro da mulher, é um tesouro que deve ser guardado e que deve ser muito bem cuidado. Então, esse tesouro, esse material, eu falo às vezes que assim, nós que trabalhamos com reprodução humana, a gente acaba fazendo um certo artesanato mesmo, porque todos esses tratamentos são baseados em protocolos individuais, a gente faz a punção, a gente coleta os óvulos, a gente avalia os óvulos, a gente congela. Então, assim, é uma coisa artesanal e assim, o material é o mais precioso do mundo. Então, nunca vai existir um óvulo igual ao outro. Entendi. Nunca. Então, assim, se um dia você tem certeza que você quer ser mãe, eu tenho certeza que eu quero ser mãe, mas não tá aparecendo, só aparece arrombado, mas congela logo os seus óvulos e foca, assim... em quem vai ficar com você do seu lado, porque... seja lá o que acontecer. Porque pode ser que você nem consiga engravidar. E eu vou falar a verdade, pode ser que não aconteça. Pode ser que os seus óvulos você tente usar e que você não engravide. Pode ser que você precise de óvulo doado. Pode ser, enfim, tanta coisa pode acontecer. Essa pessoa vai estar do seu lado? Mesmo se você não engravidar, o plano é engravidar. E se você não engravida? E se você tem um diagnóstico de infertilidade? Ele vai estar do seu lado ou ele tá lá também só pra reproduzir? Entendi. Né? Sim. E ó, então vamos lá. Hoje você congela o óvulo. Vamos lá, a mulher quer ser mãe. Mas aí ela tá focada no trabalho, nesse momento ela decide assim, ó, eu não quero ser mãe agora. Tenho o sonho de ser mãe, mas agora eu quero me formar, eu quero crescer profissionalmente, estou dedicada, assim, né? Então, se ela sabe isso, ela tem a consciência, ela é uma mulher determinada, é inteligente da parte dela, é inteligente ela congelar mais rápido. Pela qualidade do óvulo que ela tá congelando. Pela qualidade. Depois que ele é congelado, esse óvulo, ele perde a qualidade? Não. Com o tempo, ele não tá mais no organismo, então ele tá garantido de uma qualidade boa ali dentro. Uma vez que você congela, o congelamento é o seguinte, a gente coloca crioprotetores no óvulo e congela ele a menos 196 graus no nitrogênio líquido. Tá. E ele fica lá naquele botijão, ele pode ficar 100 anos. Tá. Se você descongelar daqui a 100 anos, vai ser igual você congelar e descongelar daqui a um dia. Caraca. Meu. Tem embrião nascido que foi congelado há 33 anos. E aí nasceu agora? Nasceu. E foi transferido e deu origem a uma criança saudável. Então, o congelamento, ele realmente mantém, né? O que acontece? Quando a gente descongela, que as pacientes às vezes têm um medo, hoje em dia, a gente tem uma taxa de recuperação. Recuperação é assim, ó, tinha 10 óvulos, vou descongelar, quantos óvulos eu vou ter? Muito provavelmente você vai ter 10 ou 9, porque a taxa é de 98% de recuperação desses óvulos congelados. Caramba! Então é muito bom. Então, aí tem o congelamento. Então a mulher foi lá, inteligente, foi lá, congelou. Beleza. Aí, hoje, pode... Desculpa. Pode ter também, por exemplo, aquela mulher é mãe,
se ela não tá conseguindo engravidar, ela pode fazer a inseminação artificial. Aí a inseminação é diferente, é isso. Você pega lá o esperma do homem, lá, o espermatozoide, e coloca no próprio óvulo dela, é isso? É assim. Uma vez que você tem os óvulos congelados, não significa que quando você for tentar engravidar, você vai ter que usar. Eles estão lá. Do mesmo jeito que quando você faz um seguro do seu carro, você não tem que bater o carro para usar, né? Entendi. É um backup que tem você lá. Se garantiu ali. No momento ela vai tentar engravidar naturalmente, normal. E assim, uma coisa importante, congelar óvulo não gasta óvulo. Do mesmo jeito que tomar pílula não economiza óvulo. Entendi. Né? Então não gasta. O que a gente faz é aproveitar daqueles que iam ser descartados mesmo. Enfim. Qual o tamanho de um óvulo? Imagina 1/3 de milímetro. Meu Deus. Assim, se você tiver uma boa vista, você consegue até ver, assim, porque ele vem com um monte de célula em volta, mas ele é pequenininho. Mas, de qualquer forma, é a maior célula do corpo humano, o óvulo. Ah, é? E o espermatozoide é a menor. Caraca! Tá vendo? Por isso que a mulher é maior que o homem. Até aí, a mulher já começa por aí, já. Pô, então tá. A inseminação, então ela utiliza o óvulo. Pode ser ou não esse óvulo. E aí você vai tentar natural. Não conseguiu? Aí como é que você faz? Daí tem... a reprodução humana tem um monte de técnicas. A inseminação é uma delas. Tá. Mas na inseminação você não usa os óvulos que estão congelados. Tá, pode usar o dela mesmo. Na já inseminação, tá lá. você pega o sêmen, prepara, faz assim um concentrado dos espermatozoides e injeta dentro do útero. O óvulo é tipo um whey protein. O óvulo, você ovula normal. Você ovula normal. Você só jogou eles. Você poupou o caminho. Você só concentra, faz um preparo no sêmen, deixa bem power e coloca logo direto dentro do útero. Aí você meio que faz uma ponte, sabe? Entendi. Em vez dos preguiçosos, tem que chegar lá pela penetração e o ato sexual, e eles têm que correr até lá. Exato. Não, você já foi lá e jogou eles lá na frente, na linha de chegada já. A gente já escolhe os melhores lá, os que estão os mais sobressaindo e coloca lá perto do óvulo. Mais próximo que a gente conseguir, que é no interior da cavidade uterina. Daí ele só tem que chegar no óvulo. Preguiçoso. Se não chegar também, se não chegar ali também, aí pode ser o quê? Que problema pode ser? Às vezes não chega. Às vezes tem um problema na trompa. Às vezes, realmente, o sêmen, por mais que a gente processe, ele não fica o ideal. Tá. E muitas vezes a gente não sabe qual é o problema. Tá, entendi. Mas é alguma coisa relacionada a isso. Às vezes é o embrião mesmo, que formado não é perfeito. Então, mesmo fazendo, às vezes forma o embrião, mas ele não implanta. Pelo embrião não ser perfeito. Entendi. Então, na fertilização in vitro, aí é a técnica que a gente chama de alta complexidade. Que é aí quando a gente pega o óvulo e injeta o espermatozoide dentro do óvulo. Aí, o que aconteceria na natureza ali na trompa, que seria o espermatozoide entrar no óvulo, a gente faz no laboratório, in vitro, né? No vidrinho do laboratório. Então, é a fertilização in vitro. Você pega o óvulo fora do corpo, pega o esperma fora do corpo, junta os dois e depois coloca dentro dela. E depois a gente coloca o embrião já dentro do útero. O embrião, ele imagina que quando acontece a fecundação naturalmente, o óvulo fertilizado, ele não tem perninha. Então, como é que ele anda na trompa até chegar no útero? É a trompa que empurra esse óvulo fertilizado. E isso... A trompa, você imagina que tem 10 centímetros, 11. E ele demora 5 dias para andar 11 centímetros para ser levado até o interior do útero. Então, são esses 5 dias que o embrião fica no laboratório em desenvolvimento, que é o tempo que ele ficaria na trompa. Então, na fertilização in vitro, a gente simplesmente imita o que aconteceria na trompa da mulher. Tá. Entendi. Mas aí quando você coloca, então ele vai direto pro útero depois? Quando a gente põe o embrião, a gente põe dentro do útero, aonde ele iria chegar. Tá. Agora eu já curioso. Mas, por exemplo, pra dar tudo certinho, né? Porque a gente entende aqui, ó,
A gravidez, então, o ato de engravidar, o ato de gerar uma vida, ele é muito mais difícil de dar certo do que não dar. Então, porque é um processo, é um milagre mesmo ali, é um milagre da vida, vamos dizer. Olha, eu acho que é o maior dos milagres. Então, e aí, então assim, mas esse processo desses 5 dias, dele ter que andar pelas trompas até chegar no útero. Andar não, ser empurrado. Ser empurrado, Porque ele tem é perna isso. ainda. Mas para ele chegar lá, esse processo, ele não é necessário para que aconteça tudo certinho ou não? Faz diferença na geração dele ou não? Não, aparentemente não. Não nasce um bebezinho mais preguiçoso? Não. Ó, já nasceram uns 10 milhões de bebês por FIV. Tá. Só na China nasce, assim, quase 1 milhão. Então, Todo ano. esse processo, ele é mais o in vitro, ele é mais indicado no caso, que cada caso é um caso. Assim, a fertilização in vitro é um tratamento em reprodução humana que a gente precisa manipular tanto a célula feminina, que é o óvulo, que a gente fala que é gameta feminino, e o gameta masculino no laboratório, produzir o embrião e colocar dentro do útero. Tá. É isso que é a fertilização in vitro. Na fertilização in vitro, a gente tem a possibilidade também de fazer a biópsia do embrião, né? E saber se aquele embrião está saudável ou não, de acordo com o que a gente está pesquisando, antes de colocar dentro do útero. O útero, ele não sabe se o embrião veio pela trompa ou se a gente colocou ele lá. Entendi, tá. Né? A gente faz todo um preparo também hormonal. Mas é um tratamento seguro, assim, que eu acredito. indico com muita tranquilidade. Entendi. Porque, assim, eu sou mãe. E eu imagino, assim, a agonia que deve ser você indicar um tratamento para uma pessoa que quer ser mãe, que nem você. Você quer que aquela pessoa tenha a experiência que você teve. Apesar de você não blindar de malformações ou de perdas gestacionais, a gente não blinda a pessoa disso. Então, Entendi. isso também é um mito de que fazer fertilização in vitro vai te blindar de tudo. Eu acho que eu acho que quando a pessoa tem o sonho de ser mãe, e eu imagino, para fazer in vitro, é porque ela tentou algumas coisas antes, eu imagino. Né? Já passou por muitas... Já treinou muito ali e não deu certo nenhuma das vezes. Né? E aí ela falou, pô, não tô conseguindo, e aí deve falar, não, ó, então vamos tentar uma outra técnica para você conseguir isso. Então já vamos jogar, vamos poupar o caminho, já vamos pegar os 2 preguiçosinhos e jogar dentro do útero. Isso, né? e o fator, olha só, mais relevante em relação à taxa de sucesso da fertilização in vitro é a idade da mulher. Então, assim, quanto mais cedo, melhor. Se você quer ser mãe e isso está claro para você, muitas vezes as pacientes, elas não vão atrás de saber de congelamento de óvulos porque tem medo de que seja muito caro, ou elas acreditam que agora eu vou conhecer alguém, agora vai. Mas assim, pensem que é o fator mais determinante do sucesso de um tratamento para engravidar, caso você precise. Então, né, justamente pensando no preço, se você vai investir num tratamento que é caro, mas não é inacessível, tão assim, não é tão caro quanto as pessoas imaginam. Investe com seus óvulos na melhor forma. Se você pode, faça o quanto antes. Tá. E uma curiosidade agora também. Quando você falou agora de pegar o sêmen, de conseguir saber, ver se ele é saudável ou não. O que a ciência sabe, o que você já leu, o que você já estudou, tal, o que consegue saber, tanto do esperma quanto do óvulo, o que vai ser criado? Quando faz in vitro, por exemplo, o que você consegue saber sobre o que será gerado ali? Que informação você consegue ter? O que a gente sabe é o seguinte, hoje em dia a gente tem o projeto Genoma, a gente tem o Exoma, né, que é um mapeamento do genoma humano, e a gente consegue determinar certas doenças que nós não apresentamos, mas que nós podemos estar carregando aqueles genes. Tá. Então, hoje, por exemplo, se é um casal que é primo, resolve ter um filho, a gente consegue detectar se existe a probabilidade
de um problema genético. Isso é conhecido. É, Quando primos... Isso, né, minha madrinha e meu padrinho falavam isso pra mim. Não, você não pode pegar suas primas, porque senão nasce tortinho. Falava Exato. assim. E isso não é mentira, isso é verdade. Tanto que hoje existe testes genéticos. Aham. Então, assim, hoje na reprodução humana, a gente tem esses testes para determinar genes específicos que, uma vez juntos, podem gerar doença. Tá. A gente pode detectar genes já conhecidos que causam doenças hereditárias numa família. Então, por exemplo, talassemia, anemia falciforme, doença de Huntington, algumas doenças que são hereditárias, que estão lá na sua família há anos. Aham. A gente consegue, fazendo a fertilização in vitro, selecionar o embrião que não tem aquele gene. Então, a gente consegue tirar uma doença de uma família. Olha isso. É. É vantagem, é muita vantagem. Não, é maravilhoso. Toda mãe quer um filho saudável, não é? E se você conhece a doença, conhece o gene, é um caminho real e está sendo feito. A gente consegue, por exemplo, crianças que têm talassemia que precisam de um transplante de medula. Aham. Então, a gente consegue, na FIV, encontrar um irmão que seja compatível Tá. e que possa doar, uma vez nascido, a medula para curar o seu irmão. Isso é possível. E é possível também o teste que a gente faz mais rotineiramente, que é o teste para ver os cromossomos. Tá. Cromossomos são as estruturas onde os genes moram. Então, a gente sabe que o ser humano ele tem 46 cromossomos. Tá. A mulher é 46, sendo que os dois cromossomos sexuais são XX, e o homem tem 46, sendo que é XY. Tá. Quando a gente tem, por exemplo, 3 cromossomos 21, isso caracteriza a síndrome de Down. Tá. E outras síndromes também a gente consegue caracterizar de ver os cromossomos daquele embrião. Então, o embrião, quando ele tá com 5 dias, a partir de 3 dias, a gente já pode fazer esse teste, mas o mais confiável é com 5 dias, a gente consegue avaliar o cariótipo, né? Que seria o exame genético para ver os cromossomos daqueles embriões antes de colocar no útero. Então, tem diversos exames que podem ser feitos e eles são meio que direcionados para cada caso. Aí, quem vai dizer o que você quer procurar no embrião aí é o geneticista. Entendi. Através do aconselhamento Olha, genético. já pensou que seria maravilhoso também se desse pra ver a personalidade da pessoa? Já pensou? Mas aí Aí não ia ter os arrombados. não, mas aí depende de muita coisa. Pra você virar um arrombado claro. aí. Imagina, ia ser bom ter uma fada Não- madrinha lá não no seria. laboratório. Você fala assim, ó, vamos fazer seres humanos com mais empatia, mais responsáveis, né? mais amorosos, Exato. pessoas mais comprometidas, né? Não seria legal? A gente não ia ter os arrombados da vida aí, nossa, tem muito arrombado. Eu recebo cada história que você não faz ideia, que você fala, não é possível que tem um homem que age dessa forma. E acontece, né? E aí, se tivesse algo desse tipo de coisa que pudesse ser feito, olha aí que maravilha. Será que um dia chega nisso? Eu acho que isso é responsabilidade dos pais mesmo. Na educação, Depois que né? nasce. Falta de cinta. Aí a gente, na reprodução humana, a gente só faz engravidar. Essa outra parte. E mesmo durante a gravidez, a gente sempre diz que é uma responsabilidade você levar um bebê na sua barriga. Você precisa se alimentar bem, Sim. você precisa nutrir o bebê com boas coisas. E muda tudo o corpo. A mulher também, eu acho que quando ela tá gerando um ser dentro dela, o filho dela ali, eu imagino que muda tudo o funcionamento ali dentro. Outro metabolismo, né? Muda tudo. E não só o lado emocional, né? Tem gente que fala assim, ela tá grávida, ela tem os desejos, ela tá irritada, ela tá... Pô, não tem como não tá, velho. Tá fazendo um negócio lá dentro dela. Tem outra pessoa sendo gerada ali que tá sugando a energia dela, tá recebendo, ela tá doando a energia dela também para aquilo que tá sendo... É o que você falou, é um milagre mesmo. É um milagre mesmo, né? E assim, é uma oportunidade. A gravidez é uma oportunidade para você gerar um ser humano com mais saúde, as próximas gerações. Porque a gente vê que as gerações que estão hoje aqui, né, no planeta Terra, tem a fertilidade comprometida em relação às anteriores. A OMS mesmo lançou um alerta. Uma a cada 6 pessoas tem ou terá algum problema para se reproduzir. Uma a cada 6, não é pouco. É bastante. É bastante. É bastante. Não é pouco. Então, assim, a infertilidade... Tanto homem quanto mulher.
E assim, e não é muito eu dizer que existe uma epidemia de infertilidade ou uma pandemia, porque é no mundo inteiro. Então, assim, eu não tô sendo alarmista. Eu tô só reproduzindo o que a OMS falou esse ano. É uma pandemia de infertilidade. Então você já deve ter assistido aquele filme do Dan Brown, Já. Anjos e Já, Demônios. é fantástico. E no final do filme, ó, eu dando spoiler, pra quem não assistiu, o problema é teu, o filme é antigo. Mas no final do filme, porque você fica o filme inteiro imaginando que é uma bomba que vai matar as pessoas para diminuir o número da população do planeta. Não. Mas é muito mais simples. É muito mais simples, faz as pessoas ficarem inférteis para produzir menos pessoas para o mundo e aí isso vai diminuir o número de pessoas no mundo. Mas, cara, gente, isso já acontece. Então, é isso, é sobre isso. Isso já acontece. Se você faz uma busca de plástico, você encontra microplástico nas placentas hoje em dia. Então, assim, os bebês já nascem com plástico impregnado no corpo. Caraca. Não é uma coisa assim, você tá sendo alarmista, tá sendo... É porque é verdade, porque tem estudo, tá lá publicado, encontraram, tem microplástico em placenta. Então, se tem na placenta, a gente imagina que, né, algum prejuízo deve se refletir ao feto. E o feto, se for um feto feminino, o que tem dentro do feto? Óvulo. Então, o óvulo, ele tá se formando ali quando o feto tem 8 semanas. Do sexo feminino, um feto com 8 semanas, ele já tá criando os óvulos dentro. Exatamente. Nossa. Então, assim, tirando a gente tem um coquetel de coisas ao nosso redor que está prejudicando a nossa fertilidade. É impossível a gente falar o que é exatamente, mas a gente sabe que poluição, agrotóxicos, né, fitalatos, parabenos, plástico, né, que é o bisfenol, estresse, as mulheres estão deixando para ter filho mais tarde mesmo, enfim, o sêmen está apresentando uma queda em concentração, motilidade, sim, ao longo dos anos vem apresentando uma queda, isso é real também, não é só as mulheres, os homens também estão apresentando uma diminuição na probabilidade de engravidar. Então, é aqui que a gente tá. Então, assim, uma vez que a gente tá grávida, a nossa responsabilidade é prezar pelas futuras gerações. A gente não sabe se a humanidade vai viver mais 1000 anos, mais 20 mil anos, mais... Entendi. Quantos? O que a gente vai viver? A gente só vai viver se a gente for fértil. Senão, acabou. E agora, uma outra curiosidade que eu tô aqui, você estava falando, a gente falou das reproduções das formas. E aquela mãe, não sei se isso acontece... Você deve ver vários tipos de casos aí no seu consultório, de mulheres que chegam lá com o sonho de ser mãe, e aí você tem que ver o que é melhor para ela. Existe mulher que ela quer ser independente, ela não quer um homem para ela ser mãe, ela fala assim, não, quero ser mãe, eu vou fazer inseminação artificial, vou pegar doador de sêmen, de esperma e vou ser mãe sem nenhum arrombado na minha vida, não preciso de ninguém. Claro, acontece e eu muito acho isso. que tem até pouco incentivo e tem pouca conscientização de que isso pode ser feito perfeitamente. Mas é claro que nunca é sozinha, né? Então, assim, o censo do IBGE mostrou que a população está reduzindo. Então, a gente está crescendo negativamente. Então, a gente precisa agora de políticas para incentivarem as pessoas a terem filhos. E isso é um dos caminhos. Então, a gente tem as famílias, enfim, mãe solo, pai solo, 2 mulheres, 2 homens. Tudo isso deve ser incentivado, acho que no futuro, porque a gente está crescendo no negativo agora. Né? Então, é uma preocupação política também com a previdência, com o futuro do país, enfim... E assim, a mãe solo, ela nunca é sozinha, nunca é solo. A mãe solo é o seguinte, é uma mulher, e eu atendo no meu consultório várias, que resolve que o sonho dela sempre foi mãe. E muitas delas já congelaram até os seus óvulos. Os óvulos estão lá congelados. Ela já foi inteligente lá, congelou na época boa, chega lá pra você, doutora Carla, vamos fazer... Tá congelado, mas só apareceu arrombado. Isso. Aí ela fala, vamos já jogar no útero lá um óvulozinho com esperma, já vamos criar lá. E aí, exato. Aí sabe o que ela faz? Ela vai atrás da rede de apoio primeiro. Daí ela fala assim,
ou com a mãe dela, ou com a irmã, ou com a amiga, e fala assim, quero ser mãe, você tá comigo? Você vai me ajudar? Vou, pode ir lá que eu te ajudo. Ela vai falar com a mãe dela, mãe, quero ser mãe, vou escolher um doador. Você me ajuda? Você vai estar do meu lado? Vou, filha, pode ir lá atrás do seu doador que eu vou te ajudar, eu vou estar do seu lado. Muitas vezes, isso funciona tão bem, essa rede de apoio, que realmente ela não tá sozinha, ela não é uma mãe solo. Aham. O que a gente vê frequentemente são mães solos que realmente são abandonadas pelos seus parceiros. Tá. E aí ela tem que correr atrás de fazer uma rede de apoio, tipo assim, fui largada, o que que eu faço? Me ajuda. Mas se você já combina antes, é uma coisa tão harmoniosa e tão Fica leve. tranquila e tão Fica leve, leve, é. e é leve. E ela pode curtir aquele momento da gravidez, de ser Exatamente. mãe. E aí Fica tem leve. aí assim, tem a primeira etapa é essa, você define quem vai estar lá do seu lado. Tá, Segunda etapa, fazer uma série de exames para ver se tá tudo bem para ela engravidar tá. e selecionar um doador. E aí é o ponto, então, né? E selecionar o doador. Hoje o doador, vamos lá. É um doador. Então, é um doador, mas vamos supor, eu vou lá e dou o esperma. O que tem, o que vai de informação do homem que doou? Porque não tá, no esperma não tá o gene do cara. Tá, mas E se é ele- o seguinte, o que é um doador? Um doador é um homem que tem que ter menos de 45 anos. Tá, Tem que ter feito os exames genéticos e sorológicos que são exigidos pela Anvisa, uhum, que vai num banco de sêmen, que colhe uma amostra de sêmen, né, pela masturbação, entrega lá, tá doado. tá bom. É anônimo. Sim, tá. Anônimo. Não Tá tem lá, lá tem- cabelos pretos, olhos Você vai dar castanhos. suas características. A receptora, ela não vai ver foto sua. Ela não vai ter acesso a nada seu. Ela só vai saber assim, o seu peso, sua altura, a cor do cabelo, cor do olho, cor da pele. Aí você vai falar como são seus pais. Você vai fazer os exames exigidos. E acabou. Isso Tá. é doar sêmen. Tá. Pra você, acabou ali. Você não vai saber se foi doado, se engravidou, se não engravidou, se teve o bebê. Assim, no Brasil é assim. Entendi. É que eu fico pensando assim, né? O filho não é seu. Não, mas eu não tô nem falando do lado do homem. Eu não penso, eu tô pensando na mulher mesmo, eu tô pensando nela assim, ó. Porque eu trago muito da característica do meu pai. É claro que tem a criação, ele me criou. Então eu pego muita forma de como ele agia, eu passei a reproduzir. Mas é porque você e cresceu copiar. vendo ele. Isso, aí eu tô repetindo aquilo que ele fazia, certo? Certo. Mas, por exemplo, tem as características de personalidade. Talvez, nossa, você. Personalidade é única de cada ser humano. Cada Não ser tem humano. nada a ver, Não então. tem nada a ver. Não tem nada a ver. Tá Aquela bom. criança, ela vai ser fruto de uma junção de dois gametas. Um masculino e Tá. um feminino, que é o dela. E aí é um bebê que vai crescer no útero daquela mulher, vai receber todos os nutrientes, todo o amor e carinho daquela mulher. Tá. E existe também, enfim, a epigenética, que é a modulação dos genes de acordo com o ambiente em que você está. E essa criança vai crescer num ambiente, naquele ambiente, Aham. né? Então, eu converso muito com as pacientes também que estão na menopausa ou que elas já tentaram diversas vezes e os óvulos já estão com uma qualidade muito ruim e tem que fazer ovodoação, porque isso também tem. Então, uma mulher que está na menopausa, ela pode engravidar? Pode, com óvulo doado, de Tá. uma mulher mais jovem. Porque os óvulos dela já foram, E é já. o mesmo princípio. É uma doadora anônima que ela doa seus óvulos, uma parte dos seus óvulos, para alguém que precise. Entendi. Naquela qualidade boa lá. Vai, Sim. dos 20 aos Sim. 30 anos, Sim, sei lá. tem toda uma regra. Tá. É tudo muito certo. Tem regra, tem lei, tem exigências da Anvisa. Então, assim, é muito mais seguro você fazer um bebê com sêmen de doador do que você falar, quero engravidar e vou, sei lá, transar com alguém que eu não sei. Entendi. Não tem exame genético, não tem Tá. sorologia, não tem nada, você não sabe. E aí, então, vamos lá. A mulher, a menopausa geralmente também não tem uma regra, mas qual é a idade padrão, assim? Entre 45 e 55. Então, vamos supor, uma mulher com 47 anos, ela decide ter o filho, tal. Aí ela faz isso, ela pega uma doadora, pega um doador... Se tal. ela não congelou óvulo, sim. Se ela não congelou se isso, se ela não congelou. ela Se pega o dela. Ou não, vamos tanto no... A pergunta tanto faz.
o útero dela, ele é um bom receptor ainda. Sim, até 70 anos você pode... Ah, entendi. Basta você ter saúde para Tá, engravidar. Isso tá quem lá vai decidir é saudável. o O médico. útero vai dar conta. O útero, ele responde a hormônio. Tá. Ele deixa de responder, ou seja, a mulher deixa de menstruar porque ela deixa de ovular. Então, o que comanda o útero é o ovário, é a ovulação. Então, no momento que acabam os óvulos, o útero ele fica lá à toa, esperando algum estímulo. Entendi. Que um dia, se a gente quiser estimular com os mesmos hormônios que o ovário produz, a gente consegue perfeitamente. Mas o corpo humano é incrível, né? É incrível. É muito legal isso. É. Olha, eu tô aqui, eu tô tendo... É muito legal porque eu tenho aula, né? As perguntas eu já vou fazendo assim... Eu podia ter sido interessado assim na época da escola, né? Na época da escola ensina muita coisa. Só que a gente não tá nem aí, cara. Quando eu era mais novo, hoje você falando aqui, eu tô... Nossa, brilhando. Eu queria ter prestado atenção nisso, eu não tinha tirado nota baixa, entendeu? Nas ervilhas, né? Então... eu não tinha tirado nota baixa. Então, já... Da genética. Tudo isso que a gente tá conversando aqui... Aqui embaixo, aqui, na descrição do vídeo, tem as redes sociais da doutora Carla. Você pode saber mais, vai ter o site dela aqui embaixo também. Se você quiser saber tudo dela, se esse assunto que a gente tá falando é interessante para você, já segue ela, chama ela, para você saber mais. Isso daqui é um bate-papo que muitas vezes só tá esclarecendo uma coisa que às vezes você nem imaginava, igual a minha aqui, né? Eu acho que ele é muito útil para ter mulher que nunca foi atrás disso, talvez. Não faz ideia disso. Não faz ideia. E assim, e acha que é uma coisa muito... Um bicho de 7 cabeças, uma coisa do outro mundo. E não é, tá aí no nosso dia a dia. O congelamento de óvulos é uma realidade, é seguro. E é o que você mais recomenda hoje. Eu recomendo, é o assim, primeiro dar uma passo. paz de espírito pra mulher, assim, de que... Poxa vida, tá lá, tá congelado. Não é 100%, não quer, aquele óvulo não quer dizer um bebê, não significa que, enfim... Que tá tudo certo porque congelou? Não. Mas é uma segurança a mais. É um passo à frente. Você tá um passo à frente que você tá dando. Exatamente. De forma consciente. O homem também, por exemplo, assim, da mesma forma que o óvulo, com o tempo, ele vai perdendo a qualidade, né, com o tempo de idade, o homem também acontece a mesma coisa com o esperma? Acontece, só que não é tão acentuado. O homem, ele começa a perder a qualidade do sêmen com 45 anos. Tá. E tem muito estudo já mostrando a relação entre autismo e idade paterna. As alterações que eu falei antes, né, de síndrome de Down, é mais relacionado à idade materna, ao passo que autismo é idade paterna. Olha que interessante isso. Então, a síndrome de Down é tipo, tá no óvulo ali, Na maioria das vezes. Tá. E o caso do autismo, tá o cara que é mais velho, também, vem dali do... Algumas vezes. Tá. São assim, não são declarações assim. Tá. Mas pode estar relacionado. Nos estudos viram que de um lado e do outro mas acontece isso. Tá. E tem homem também, por exemplo, assim, eu tenho um amigo de infância que ele teve câncer no testículo, né? Então ele precisou tirar um testículo. Então ele congelou em menino. Ele era menino, ele foi lá e congelou o espermatozoide, o sêmen, né? Não sei se é sêmen ou espermatozoide. Quando o menino ele tem um câncer e ele precisa fazer a cirurgia antes de completar a puberdade, ou seja, ele não ejacula ainda, então congela um tecido no testículo. Entendi. Se ele já ele já era mais velho. Ele já apresentava ejaculação, aí congela o sêmen mesmo. Foi o caso dele, assim. Mas até hoje ele ainda não quis ser pai. Já tá com a minha idade, ele não quis ser. Mas isso também. E outra coisa que eu queria falar, e assim, e se não quiser ser mãe, tá tudo bem. Tá tudo bem também, né? Não tem problema. Fica leve, mas você fez uma coisa de forma consciente. Caso eu queira, não é uma obrigação. Exato. É uma segurança que você tem. Porque a gente hoje, a gente não é aquilo que a gente nasceu. Se a gente não evoluir, não mudar, né? Tem alguma coisa errada, tá aí, né? A gente tava falando aqui pras mulheres que querem ser mãe. Sim, claro. Mas se não quiser também, tá tudo bem. Não tem problema. O importante é ser honesto consigo mesmo. Assim, a gente precisa ser honesto com a gente. É o primeiro passo para você
tá bem na vida, né? Ser honesto. Falar, gente, eu não quero ter filho. Pronto, sim. tá ótimo. E uma pergunta aqui também, que é, você acredita em Deus? Você é religiosa? Só uma curiosidade. Olha, Porque eu acredito. você é médica Eu e acredito tem em a algumas ciência aí. coisas, Ah, né? Deus, assim, eu juro que eu não sei. Eu não sei se Deus existe ou não, tá. né? Eu sei que, assim, nós estamos aqui Aham. e a gente acorda todo dia de manhã, a gente cuida de quem a gente gosta, das pessoas Tá. próximas, a gente estuda para sempre melhorar. Tá. Eu acredito, assim, na nossa evolução diária, espiritualmente, como ser alguém melhor aqui no momento em que a gente tá Tá. aqui. O que vai acontecer Nesse plano. depois, Entendi. eu vou saber. E, Um dia a gente vai saber, né? sim, da hora que chegar a hora. Mas eu acho que o mais importante é o aqui e agora. Do que Aham. assim, eu vou fazer isso porque depois eu vou pro céu, porque eu vou fazer isso porque senão Deus não vai gostar. Eu acho que a gente tem que Entendi. fazer E aí, então, o mas correto. muito do seu trabalho, muitas mulheres elas chegam lá com um lance assim, ó, porque é aonde eu quero chegar. Ciência e fé. Eu acredito nas duas coisas, na ciência e na fé. E eu acredito que a fé ajuda muito nos resultados Tá, da isso. ciência. Tá, entendi. Porque você tá fazendo aqui e agora o melhor que você pode. Aham. Então, assim, olha, para você engravidar, você precisa parar de fumar, você precisa, sei lá, perder 10% do seu peso. Tem casos em que muitas vezes você não vai fazer uma fertilização in vitro se a pessoa ela pode sozinha curar a infertilidade dela, Uhum. tomando certas atitudes no dia a dia. Tá. Então, assim, a pessoa que tem fé, que ela fala assim, meu, eu quero muito ter uma família, eu quero muito engravidar. E se eu puder fazer isso naturalmente, e Deus vai me ajudar, e eu vou conseguir, nossa, mas isso ajuda demais. E durante o tratamento também, se você tem uma crença, e não precisa ser em Deus, pode ser uma crença espiritual, pode ser o budismo, né? Uhum. Pode ser espiritismo. Se você acreditar que você está fazendo aquilo que é a coisa mais importante da sua vida naquele momento, se você fizer corretamente, sem se auto-sabotar, fazendo direito, com calma, estando presente no momento, você vai fazer os passos direito. E se não der certo, você vai ter mais resiliência e você vai ter uma melhor capacidade de tentar de novo. Entendi. Porque muitas vezes a primeira vez não dá certo. E quando não dá certo, o mundo cai. E aí você, pra conseguir, você vai ter que tentar de novo. Não vai ter outro jeito, você vai ter que fazer outra FIV. E aí você vai ter que se reerguer, levantar, sacudir a poeira e fazer. Se você tiver firme no seu propósito, na sua crença de que estou fazendo o meu melhor, estou sendo o melhor, estou fazendo o que eu posso, você vai levar o tratamento mais leve. Você vai chegar lá de uma forma mais suave. Isso em tudo na vida, eu acho. Não só no tratamento. Também em qualquer coisa. Entendo. Trabalho, Sim, na sua família. mas eu penso assim que gerar uma vida dentro de outra vida é um milagre mesmo, igual a gente É um comentou milagre agora. mesmo. E assim, essa questão da fé, outra coisa. Uhum. Tem paciente que fala assim, eu sou infértil porque Deus não quer que eu engravide. Não é isso. A infertilidade é uma doença. Uhum. É algo que a gente pode contornar, que a gente pode resolver, que a gente pode tratar. Então não tem nada a ver que Então, Deus aí é não Deus quer. colocando a doutora Carla na vida dele, ó. Vai lá, o seu sonho ele é realizável. Então, mas Talvez aí fisicamente você não está conseguindo agora. Mas eu tô te dando a dica. Vai ali, ó, que você vai acontecer isso. que Então, você pode ser aconselhada de uma forma isso. melhor para que você consiga o que você quer, né? E com fé e com propósito você vai chegar. Entendi. Meu, cara, é muito legal. Eu acho assim, é um assunto muito interessante. Porque Muito. não é todo dia que a gente escuta sobre ele. É. A pessoa, ela só vai saber mais, se aprofundar, ou se ela estiver precisando, né? E é muito legal que a gente tá falando isso agora, às vezes é uma pessoa que tá assistindo e ela nem tá pensando em engravidar, ou ela já é mãe, já, sei lá, mas ela sabe de uma amiga, ela sabe de um casal que tá com dificuldade pra engravidar. Então, assim, Ou aí ela ela vai... se ligou que ela tem que congelar Ou ovos. ela se ligou, é uma menina que ela fala, não, eu vou... Não, eu vejo, mulher poderosa, jovem, assim, foda mesmo. Ela vai ganhar um dinheiro, o que ela faz? Gasta numa
puta bolsa. Porque mulher gosta de bolsa. Mulher gosta de bolsa de marca. Chega lá, pá, com aquela bolsa. Tá empoderada. Só que assim, o que ela gastou com aquela bolsa, ela podia ter congelado o óvulo. Entendi. Porque uma bolsa boa de marca, muitas vezes, tem o mesmo preço de um congelamento de óvulo. Entendi. Tá o sonho. Às vezes ela fala assim, porque eu quero fazer uma viagem pra não sei aonde. Às vezes você viajar no outro ano, congela logo seus óvulos. Você pode, você é poderosa. Entendi. Você tem condição de congelar. Congela. Cara, muito legal, cara. A gente já chegou no fim, você acredita? Não passa voando? Passa voando. Passa voando. Ó, todo episódio, quem vem, quem senta aqui, eu peço no final pra deixar um conselho. Eu já imagino, eu vou dar o conselho, gente, eu vou dar antes do conselho. Congelem seus óvulos, quem quer ter. Mas eu quero que você deixe o conselho de tudo que você vivencia, que você sabe das mulheres que você já cuidou, do que você tem de experiência no consultório, com o ser humano. Qual o seu melhor conselho que você pode deixar para quem está assistindo? Meu conselho é que você seja honesta com você mesma. Se for da sua vontade ser mãe, seja honesta com você mesma e fale, eu quero ser mãe um dia. Não importa se você não encontrou ainda a pessoa certa, né? Mas vai atrás, de alguma forma, ou congelando o óvulo, ou realmente sendo sincera. Você tem que ser honesta com você e com o mundo. E se você realmente não quer, também você pode ser sincera e dizer que não quer, e não tem problema. O mundo não vai te julgar se você não quiser. Então, em relação a essa parte do feminino tão importante e que ocupa um espaço tão grande na nossa cabeça de mulher, então, assim, a dúvida de ter e de não ter. Essas duas coisas são importantes e a gente precisa realmente que seja fazendo terapia, que seja conversando com Deus, que seja conversando com si própria, fazendo um artesanato, alguma coisa. Chega na sua verdade e seja honesta com você, porque dessa forma você vai ser mais livre e feliz com os seus relacionamentos. Sim. E eu não vejo prejuízo nenhum em congelar o óvulo, porque assim, ó, se ela hoje, não, eu não quero ser mãe. Não tem a pretensão de ser mãe. Ela pode mudar de ideia lá na frente, mas ela vai lá e congela. Mas ela continuar com a não intenção de ser mãe, pode ser doado. Sim, pode não é? doar. Pode doar. Doar você pode doar então, em qualquer momento. Você tem que porque tem alguém que sonha em ser mãe. Sim, e ela vai estar contribuindo com isso. Posso falar uma coisa? Claro que pode. Às vezes a mulher vai, congela, ainda não está muito certa. Uhum. Ela pode doar para alguém da família dela até 4º grau. E também pode fazer a doação anônima. Mas ela pode doar para alguém até 4º grau da família dela, do mesmo modo que ela pode receber. Então, a doação de óvulos na família, ela pode ser feita. Olha que legal isso. E 4º grau é... Tia, prima. Tá, entendi. Caramba, meu. Legal, né? Meu, é muita... não, a ciência, ela é avançada, né? E onde será que vai chegar a ciência também, né? Aonde será? Aonde será? Então, não sabemos, você né? congela, às vezes nem sabe, mas é a sua irmã que vai precisar do seu óvulo. Pois é. Ó, eu adorei o nosso papo, Carla. Pô, foi muito legal. Foi muito eu tenho certeza que esclareceu muitas coisas aqui pra alguém que tá assistindo. Não sei, 1 ano depois, 2 anos depois. Um dia a pessoa pode escutar e falar, olha falar, só, né? Não é vou verdade? atrás dessa médica. Vou atrás dela. Então, eu quero agradecer. Muito obrigado por contribuir aqui no meu podcast. Muito obrigado. Fiquei muito feliz com você ter aceitado e ter vindo aqui. E é isso, eu espero que alguém que tenha assistido aqui, ó, que tenha feito a diferença na sua vida, tenha agregado para você. E se você quiser falar mais alguma coisa, deixar mais considerações finais. Eu gostaria só de agradecer o convite, que sempre que eu tenho a oportunidade de falar sobre isso, eu agarro, eu vou e eu falo porque eu amo falar sobre isso. Eu senti, eu percebi. Gente, ó, para você que assistiu até agora aqui, já siga a rede social da doutora Carla, tá aqui embaixo. Se você quiser saber mais, você pode ver nos conteúdos dela. Vai ter aqui o site dela também para você entrar em contato com ela, tá bom? Se você sonha em ser mãe, ficou a dica, já congela os óvulos, já faz isso agora para ficar tudo bem aí. Daí você tira já as neuras. Às vezes as coisas não acontecem porque você tem neura, você entendeu? Às vezes a gente coloca peso e carrega peso demais nas nossas costas e não consegue
andar com calma e ter uma vida segura e tranquila ali na trajetória sua. Então, ó, não permita nunca que alguém diminua o seu tamanho. Lembre-se sempre disso. Eu sempre falo isso aqui, hein? Todo final de live eu falo isso. De podcast eu falo isso. Não permita nunca que alguém diminua o seu tamanho ou que determine qual é o seu valor. Saiba você qual é esse valor. Combinado? Então nos vemos no próximo episódio. Muito obrigado. Se você quiser assistir, ó, já sabe. Vem aqui no Pocket Studio no dia da minha gravação, que eu sempre falo lá nas minhas redes sociais. Você vem aqui e me conhece pessoalmente, tá bom? Então, a gente se vê no próximo episódio. Um beijo do conselheiro. Até mais. Tchau.